Verde está de luto. Faleceu Sancuja. O ex-atleta que foi grande campeão de boxe faleceu na ilha de Santiago, Cabo Verde. Sancuja viveu muitos anos na Guiné-Bissau. A Federação Cabo-Verdiana de Handebol divulgou na noite de quinta-feira, dia 24, os pré-convocados para o Mundial Egito 2021. Destaque para as chamadas do capitão do Sporting Lisboa e Benfica, Paulo Moreno, e Edelmisson Araújo, ex-Sporting de Portugal, agora jogador do CS Menor Bahia Mar da România. Dos pré-convocados do selecionador José Tomás, que vai ser coadjuvado no estágio de Portugal pelos técnicos Rui Ferreira e Adelino Duarte, 5 são atletas residentes, 3 do Desportivo da Praia e 2 do Atlético do Mindelo. Os restantes jogam em Portugal 11, na Espanha tem 3, Espanha, Alemanha 1, França 1 e Romênia 1. Cabo Verde, que faz parte do Grupo A, defronta a Hungria no dia 15 de janeiro em jogo da primeira fase da prova máxima de handebol mundial. 2 dias depois, o combinado nacional defronta a Alemanha. Cabo Verde termina a primeira fase no dia 19 de janeiro contra o Uruguai. Os convocados: Josimar Tavares, Luís Almeida, Elcio Fernandes e Júnior Soares, guarda-redes. Segunda ala: Alexandre Pereira, Edilson Moraes, Admilson Furtado, Felisberto Landim e Paulo Jorge Moreno, Benfica. Ivo Santos. Primeira ala: Fernando Dias, Gil Baiano dos Santos, Eledi Semedo, Délcio Pina, Leandro Semedo, Fred Wilson dos Santos e Bruno Landim. Juntam-se à lista dos da primeira ala nomes como Rafael Andrade, Paulo Jorge Andrade, Flávio Fortes, Walter Furtado e Edelmisson Araújo. A FIFA entregou $500 mil à Federação Cabo-Verdiana de Futebol para investir no futebol feminino. A revelação foi feita pelo presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Mário Semedo, durante o ciclo de conferência online Conversa entre Mulheres, com a participação de homens do nosso desporto nacional do Comitê Olímpico Cabo-Verdiano. Respondendo à pergunta sobre a desigualdade da distribuição de verbas entre o futebol feminino e o masculino, Mário Semedo diz que é investindo e apostando cada vez mais no futebol feminino que podemos diminuir esse déficit que ainda existe não só em Cabo Verde, mas a nível mundial. A própria FIFA está a investir muito mais dinheiro no futebol feminino do que anteriormente. A FIFA doou a cada federação $500 mil para se investir no futebol feminino, disse o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. Temos projetos de escolas de formação só para o futebol feminino e, com base nesse projeto, vamos investir esse dinheiro no futebol feminino, disse. Pico Lopes apontou um dos golos na goleada de 6-1 do Shamrock Rovers sobre o Waterford FC em jogo da jornada 12 da Premier Division da Irlanda. O defesa central internacional cabo-verdiano de 27 anos foi mais uma vez titular e fundamental para a vitória do seu clube. A equipa do cabo-verdiano ocupa o primeiro posto da Premier Division com 32 pontos. João Correia foi considerado o homem do jogo no encontro do Chaves contra o Varzim em jogo da Liga Pro pela Sport TV. O descendente cabo-verdiano alinhou os 90 minutos pelo Chaves no jogo da segunda jornada da prova. Em julho de 2020, o jogador foi contratado em definitivo pelo Chaves ao Vitória, depois de representar os plavenses esta época. Em 2019 e 2020, João Correia, que ainda realizou 2 jogos na Liga Europa ao serviço do Vitória, antes de ser emprestado no final do mercado de verão, participou em 15 encontros pelo Chaves. Carlos Fortes foi considerado o homem do jogo na vitória de 1-2 da União Desportiva Vila Franquense sobre o Penafiel em jogo da terceira jornada da Liga Pro. O avançado marcou o segundo gol do seu clube aos 19 minutos de jogo. Primeiro golo do jogador que foi substituído aos 70 minutos pelas Piranhas do Tejo. Com a vitória, o Vila Franquense conquistou os seus primeiros pontos nesta edição da Segunda Liga.
Ailton Jorge dos Santos Soares, conhecido por Dodó, iniciou da melhor forma a temporada da BOV Premier League. O extremo cabo-verdiano contribuiu com um golo e 2 assistências na goleada de 5-1 do Harmon Spartans sobre o Sirens FC em jogo da primeira jornada da prova. Dodó, que recentemente renovou o contrato com o clube, foi eleito também homem do jogo. Ivan Cruz entrou no 11 ideal da primeira jornada do Campeonato de Portugal. O guarda-redes internacional cabo-verdiano de 24 anos esteve na baliza os 90 minutos na vitória de 2-1 do USC Paredes na casa do Câmara de Lobos em jogo da primeira jornada da prova. Em Portugal já representou o Gil Vicente, Canelas 2010, Oliveirense, Cidis Cipriães, Lagos e Paredes. João Correia abriu o marcador na vitória de 4-3 do Grupo Desportivo Chaves sobre o Benfica B em jogo da terceira jornada da Liga Pro. Num grande espetáculo de futebol, o descendente cabo-verdiano, lançado na profundidade, ganhou o duelo com Tomás Tavares, que começou a lateral esquerdo e rematou para o fundo das redes de Fábio Duarte. O Chaves foi ao intervalo a vencer por 3-0. Benfica marcou os 3 golos seguintes e conseguiu empatar o encontro na segunda parte. Ainda assim, o Chaves viria a marcar o 4-3 e fixar o resultado final. João Correia foi novamente considerado o homem do jogo. Arson Steven Dias Costa, o Kula, entrou na equipa da semana do Campeonato da Bulgária. O avançado internacional cabo-verdiano de 27 anos bisou na goleada de 4-0 do Beirut sobre o Chernomor em jogo da 6ª jornada da prova. Primeiros golos do jogador, que assinou recentemente o contrato válido por 2 temporadas com o clube. Felix Matos foi considerado o homem do jogo no empate a 1 bola do Académico de Viseu contra o Arouca. O defesa central inaugurou aos 4 minutos o marcador do jogo. O Arouca empatou o encontro aos 24 minutos. Marcos Soares foi substituído aos 62 minutos para o Arouca. Ainda para o Arouca, Júnior Sena entrou aos 76 minutos. Kelvin Medina, o outro cabo-verdiano no campo, alinhou os 90 minutos pelo Académico. Giovanni Cabral abriu o marcador para o Sporting na vitória de 2-0 do Sporting na casa de Passos Ferreira, em jogo da segunda jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Poucos minutos depois de ter marcado de penalti o golo, o jogador de 22 anos foi substituído, aparentemente devido a problemas musculares. Sebastian Couto fechou a contagem aos 63 minutos. O Sporting deveria ter recebido o Gil Vicente no final da semana passada, mas a detenção de várias pessoas infectadas com o Covid-19 nos plantéis das 2 equipas, entre os quais futebolistas e treinadores, motivou o adiamento da partida, que se realizará entre 12 e 16 de outubro. O selecionador nacional Pedro Brito, bubista, anunciou os 27 eleitos que irão integrar os jogos da seleção nacional frente a Andorra e a Guiné-Conakry, encontros amigáveis a contar para a preparação para a dupla jornada de qualificação para o CAN frente ao Ruanda. Algumas novidades na primeira convocatória de bubista após ter assumido o comando dos Tubarões Azuis em janeiro deste ano. Os laterais Dylan Tavares, Steve Furtado, os médios Patrick Andrade e Willis Furtado e o avançado Willis Semedo são as caras novas da seleção nacional, fazendo assim a primeira chamada destes para o combinado nacional. Destaque para o regresso de Steven Fortes, defesa central, que esteve ausente nas últimas convocatórias devido à lesão. Cabo Verde defronta Andorra no dia 7 de outubro no Estádio Nacional de Andorra. 3 dias depois, no dia 10, o combinado nacional defronta Guiné-Conakry no Estádio Municipal de Albufeira, Portugal. O estágio começa a 4 de outubro em Andorra. Eles os convocados: guarda-redes Josemar Vozinha, Elber Évora e Mário Évora. Centrais Dinei Borges, Carlos Ponk, Steven Fortes e Roberto Lopes. Laterais Dylan Tavares, Topira, Steve Furtado, Jeffrey Fortes e Tiago Almeida. Médios
Marcos Soares, Helder Tavares, Kenny Rocha, Kevin Oliveira, Patrick Andrade, Bruno Leite e Willis Furtado. E avançados, Ryan Mendes, Gary Rodrigues, Lisandro Semedo, Willy Semedo, Zé Luiz, Júlio Tavares, Cucula e Patrick Fernandes.